Olá pessoal, está começando mais um videocast do Museu Catavento. E aqui ao meu lado eu tenho um especialista e aqui é um fã. O que será que nós vamos falar hoje? Vamos lá para a década de 60. Vou te dar algumas dicas. Cabelo armado, uma calça boca de sino, uma mini saia, umas camisas floridas. O que te lembra? É isso mesmo, a Jovem Guarda. E para começar, tem aqui ao meu lado o Ricardo Pugiali, que ele é escritor, produtor e também pesquisador musical. Ele escreveu os livros como Almanaque da Jovem Guarda e também Nos Embalos da Jovem Guarda. Depois vocês vão conferir aí mais tarde aí nos créditos. E aqui ao meu outro lado, nós temos o Jacques Cam, que é o diretor executivo da Catavento Cultural e Educacional, que faz a gestão do Museu Catavento e das fábricas de cultura do setor A, sendo 5 localizadas na Zona Leste, uma em São Bernardo, uma em Santos e uma outra em implantação em Ribeirão Preto. Sem contar que ele também já foi diretor também do MIS e hoje está aqui com a gente. Certo? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer em conhecer o museu. É um prazer recebê-los. Então vamos começar? Vamos. Bom, Opa. como que surgiu a Jovem Guarda, Ricardo? Rapaz, olha só. A Jovem Guarda a gente tem que dividir entre o programa de televisão mais o movimento musical. Que antes de ser Jovem Guarda se chamou Iê Iê Iê. Antes de se chamar Iê 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 se chamava rock, porque veio do rock americano. Sim. Começou no final da década de 50. Vários artistas da Jovem Guarda, eles estavam na década de 50 já gravando discos. Golden Boys gravaram um disco em 1959. Erasmo Carlos, com o conjunto deles, os Snakes, gravaram também um disco. Então, eles já vêm há muito tempo. Aí surgiram uns rapazes chamados The Beatles, que não foram ídolos dos artistas da Jovem Guarda, mas foram uma grande influência para muitos deles, né? Então, quando saiu no Brasil o filme Os Reis do Iê Iê Iê, por causa da música She Loves You, Iê Iê Iê, criou-se o nome do gênero musical que estava, inclusive, numa revista aqui de São Paulo, Intervalo, era uma revista muito conhecida, que tinha uma coluna chamada Iê 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 News, que só falava dos conjuntos jovens. E aí começou, aí Roberto Carlos gravando disco, Erasmo Carlos gravando disco, todo mundo gravando disco, Renato Sislo Caps, Fevers, os incríveis aqui, The Jordans, Jet Blacks, estava todo mundo gravando. Certo. Né? E aí, em 1965, uma tradição na televisão brasileira, até hoje, é passar jogo de futebol na televisão. Sim. E quem mais passava jogos de futebol era a TV Record, na época. Só que foi proibido passar jogo de futebol na televisão. Na época da O que ditadura. fazer com 1h30 de buraco na programação? Vamos fazer no programa jovem. Não foi o primeiro. Celi Campelo já tinha um programa dela, anos antes, 62, Celi Campelo tinha um programa de televisão. Já existiam programas, mas a Record não tinha o dela. Então, vamos fazer? Vamos. Quem está fazendo sucesso? Roberto Carlos estava estourado, com Parei na Contramão. Calhambeque estava começando, mas Parei na Contramão e É Proibido Fumar estavam fazendo sucesso. E o Erasmo Carlos com Festa de Arromba. Sim. Né? A música que, inclusive, falava de todos os artistas, muitos deles de São Paulo. Mas pensaram em trazer a Celi Campelo para fazer o programa com o Roberto. Só que a Celi não, a Celi já tinha abandonado a vida artística, então ela não quis participar. Aí pensaram, fazer o quê? Bom, então vamos trazer quem está junto, que é o Roberto Erasmo Vanderleia. Os três. E pensaram no nome do programa, Festa de Arromba. Aí o Erasmo foi um dos que mais ponderou. A música está fazendo sucesso hoje. Amanhã ela não vai estar fazendo sucesso. E aí? Acho que é verdade. O que vamos fazer? Uma das lendas, eu digo que é lenda porque tem gente que me ataca porque eu botei essa lenda no livro. Mas pode ser uma lenda. Que veio de um discurso marxista, que era o futuro, um discurso do Lênin, inclusive, o futuro pertence à jovem guarda porque a velha está ultrapassada. Então, é para os jovens. Outros diziam que era uma coluna social que tinha aqui no jornal, em São Paulo. Eu gosto dessa opção de ser de um discurso, até por tudo que a Jovem Guarda sofreu, acho super interessante. Então criou-se o nome Jovem Guarda, tinha uma equipe de publicitários, tinha todo um projeto em cima deles, e o programa estreou no dia 22 de agosto, atenção, dia 22 de agosto de 1965, estreou o programa no Teatro da Record,
E foi um sucesso absoluto, ao ponto de, em menos de um ano, o programa era líder de audiência na televisão. Foi para fechar uma lacuna do Fechou e esporte. acabou. E os artistas saíam do programa correndo e faziam shows em todas as cidades aqui em volta. E as revistas começaram a ir atrás deles. E as gravadoras foram atrás deles. E os jornais foram atrás deles. E a Bossa Nova foi atrás deles, mas com outro intuito. Tipo, eles não sabem tocar, por que eles estão fazendo mais sucesso que a gente, aquilo tudo. Mas faz parte, né? Vocês acham que se a Jovem Guarda tivesse começado hoje, 2025, ela teria esse grande apelo, esse sucesso? Porque hoje em dia nós temos as redes sociais, né? Que pergunta bacana. Pelo seguinte, é a mesma coisa. Você acha que existiriam os Beatles hoje? Não. Não. Como não existiria? Por quê? Você tem que ter uma série de situações e de eventos culturais para levar até aquilo. Para existir, o próprio rock and roll teve que ter uma Segunda Guerra Mundial, Sim. teve que ter toda uma geração se recuperando, teve todos uns filhos daquilo que os pais viveram aquilo e os filhos não queriam viver aquela tristeza da guerra. Então eles queriam, e a música do rock veio para liberar esses filhos que não queriam ficar dentro daquele jogo triste do que foi uma guerra. Então os Beatles tiveram essa sorte, teve a proibição, teve o fim da obrigatoriedade do serviço militar, então todos puderam continuar tocando sem ter que ir para o serviço militar. E aqui no Brasil teve uma série de coisas que também foram levando aos jovens querendo pegar uma guitarra, foi ver os filmes, o filme do Bill Haley, né, O Balanço das Horas, começar a ver Elvis Presley, tudo mais ou menos o que aconteceu na Inglaterra começou a acontecer aqui também. Então a Jovem Guarda vem de uma influência do Hoje rock. a gente tem, o Jovem Guarda é totalmente influenciado primeiro pelo rock americano, tanto o rock de Elvis, Chuck Berry, Little Richard, mas também as canções românticas, The Platters, né, e outros cantores, até depois dos cantores que começaram o Frank Avalon, aqueles outros canções mais adocicadas que fizeram os Beatles chegar na América. Exatamente, não tem mais rock and roll na América, vamos. E eles foram exatamente porque não tinha mais rock and roll na América. A oportunidade é essa. Agora é a hora. Então o que acontece? Hoje, com rede social, com a internet, com a quantidade de coisas, não tem um espaço para existir nos Beatles. Hoje você tem K-pop, você tem não sei o quê. Minha neta vai me matar, é K-pop, eu não. Mas tem vários modelos descartáveis e muito rápidos para se vender. Hoje virou um negócio. Hoje eu não consigo ver assim. É aquele negócio. Eu tenho a minha opinião, posso estar completamente errado. Hoje, para mim, as coisas estão mais. Óbvio que os Beatles queriam fazer sucesso, óbvio que o pessoal da Jovem Guarda queria sucesso, só que hoje o pessoal quer fazer dinheiro. Sim. O sucesso é relativo porque é descartável. Hoje não se pensa num artista com longevidade. Você pensa, qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, quem está na fila, quem está na fila. Então, eu não consigo ver brecha hoje, 2025, para existir uma nova Jovem Guarda. Eu vejo brecha assim, vamos continuar lembrando a cada década, a cada ano que eles fizeram. Vários artistas regravaram a Jovem Guarda, gerações não conhecem os artistas da Jovem Guarda, foi o que a gente estava conversando mais cedo. Sim. Tem gerações que não conhecem o Roberto Carlos, tem geração que não conhece o Erasmo, não sei o quê, mas conhecem todas as músicas por artistas que foram regravando ao longo dos anos. Sim. A música segue. Tem um filme muito interessante que na época eu não queria ver, porque eu não consigo ver um mundo sem Beatles. Foi aquele filme Yesterday. Eu não conseguia pensar num mundo sem Beatles, ou seja, um mundo sem Jovem Guarda. Só que o filme mostra que, com a música, todos amaram, sem saber que aquilo era Beatles, porque não existiam Beatles, mas existia a música. Então, assim, enquanto nós continuarmos falando de Jovem Guarda, falando disso, e as pessoas sentirem a vontade, deixa eu ir no Spotify, deixa eu ver a letra, a gente vai estar perpetuando esse cara que está aí atrás. Erasmo Carlos, esse cara é um gênio. O grande letrista na Jovem Guarda era esse cara. Eu acho que hoje a situação é muito diferente daquela de 60 anos atrás, né? Hoje, quer dizer, a quantidade de informações que existem no mundo, o acesso por redes sociais, por internet, etc., é muito diferente daquela época. Então, relembrando, em 65, quando nasceu o programa Jovem Guarda, só existia a TV aberta. Sim. E eram poucas emissoras
E assim, quer dizer, as pessoas tinham poucas opções, né? Então, o programa era domingo às 4 da tarde, né? Ele era ao vivo e assim, parava a cidade. Porque assim, claro, era um programa muito bacana, muito bom, etc. Mas também existiam poucas opções, né? Então, em 65 era a época de TV aberta, poucas opções, era a época do rádio, era a época dos discos de vinil, que era um long play, ou compacto simples, ou compacto duplo. Então era realmente uma outra época. Então eu concordo aí com o Ricardo, quer dizer, hoje o mundo está muito diferente. Naquela época existiam os enlatados. A televisão só tinha, e eu adorava, né? Porque os desenhos animados, eram os programas, as séries, era tudo enlatado, que vinha enlatado, por quê? Porque vinha fita e as televisões passavam. Exato. E esse programa, ele era gravado, ele era ao vivo, aqui para a Record de São Paulo, e a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, para os outros estados, Rio de Janeiro inclusive, ia por videotape. Tá? Então, quer dizer, ele aparecia ao vivo em São Paulo e no Rio de Janeiro não aparecia ao vivo. Quer dizer, então, veja como tudo era diferente, a informação, tudo era mais lento, não é? E havia muito menos opções do que hoje. Ao ponto de se criar no Rio de Janeiro, depois nos sábados, o Rio Jovem Guarda. Exato. Para ter mais uma opção para os artistas tocarem, e aí as fitas passaram aí realmente para o Nordeste, principalmente para o Sul, e eles passaram a também fazer turnês, porque foi um sucesso absurdo. Né? Um sucesso absurdo e apenas com 3 anos de programa. Né? Se a gente for pensar, o programa durou 3 anos, o movimento dura até hoje, porque nós estamos aqui falando dele. Falar em movimento, foi marcado também pelos cabelos esvoaçantes, né? Começou primeiro. Se você pensar, você viu o primeiro disco da Vanderleia, era o cabelo típico das meninas curtinho. Você vai no último disco dela, tá aquele cabelão já esvoaçante, todo mundo, Roberto, cabelão, camisa aberta, medalhão, o Erasmo todo, calça com cós lá embaixo, todo já. Eles mudaram, eles foram mudando junto com, e eles influenciaram, e isso é dito não por mim, pelo próprio Caetano Veloso, eles influenciaram a Jovem Guarda. Porque quando Caetano, num primeiro momento, não gostou de Beatles. Ele achou bobinha a música e tudo, mas gostou da parte de guitarra de tudo. A Maria Bethânia, ele assim naquela, perdido, né? Que tipo de coisa que ele queria misturar? A Maria Bethânia, você tem que ver o programa do Roberto. Ela fazia o programa do Geraldo Vandré, que era bem radical. E ela disse que queria aparecer no programa com uma botinha, tem a foto, ela com uma botinha até o joelho, mini saia e uma guitarra. Geraldo Vandré, você não entra desse jeito no meu programa, nem de brincadeira. E ela virou para o Roberto, vai assistir. O Roberto assistiu, o Caetano assistiu o programa e gostou. Elis Regina, que depois fez a passeata contra a guitarra elétrica, no livro tem 2 fotos dela no programa Jovem Guarda. E depois ela gravou um disco só com música de Roberto Erasmo. Então, assim, é inquestionável como eles fizeram uma mudança não só musical, mas comportamental também. Sim, e então foi falado aí a parte de roupas, calça boca de sino, quer dizer, essa moda mini saia, bota de cano longo aí para as moças, e anéis grandes, e roupas coloridas. Bom, e claro, na parte de linguagem, né, com novas expressões aí que foram criadas. Uma brasa mora, tá? O pão, tá? Sim. Que tinha um Gatinha, Broto. Broto legal, Broto até um legal, filme, né? Tá? Da Celi Campelo. Da Celi Campelo, Broto legal. Não, quer dizer,
uma Eu série. só não confundi, porque, É, porque tem o Sérgio Murilo também, acho que ele também. Que eu me uma confundo série agora. de expressões, quer dizer, nasceram na Essa Jovem ideia. Guarda e ficaram, quer dizer, a influência foi muito Se grande. vocês fossem escolher um look para usar hoje em dia, uma festa fantasia, descreva para mim e para os telespectadores que estão nos Eu ouvindo e deixo nos primeiro, vendo. eu passo a voz primeiro para eu pensar. Eu não sei, eu acho que você usava, né? Calça boca de sino, não é? Tá? E aquelas cintas Com mais fivelão. largas com uma fivela grande, não é? E um blusão, uma camisa mais colorida ou aberta com um monte de correntes, Colares né? fivelados. Colares, né? E era incrível o sucesso que eles faziam, né? Realmente, assim, muito marcante, assim, um programa que durou apenas 3 anos, né? Marcou uma geração. Deixou um legado. Depois, aqui, 60 anos, nós estamos falando sobre ele e temos aí grandes ídolos que eram da época, que ainda continuam como ídolos, né? O É. principal é o Roberto Carlos, mas Vanderleia, por exemplo, e Sérgio Reis, enfim, tem uma série aí de nomes que surgiram na Jovem Guarda e estão aí depois de 60 anos na ativa e são muito queridos e fazem sucesso. Não, com certeza. E não só cantando e gravando, mas compondo, produzindo, influenciando. Isso é servindo até de referência. Isso eu acho muito valioso, porque eles não pararam, né? Apesar de toda uma perseguição que teve, que eu tenho algumas histórias quando eu lancei o livro na primeira vez, apesar de tudo, eles conseguiram seguir adiante. Porque a ideia era que se esquecesse que existiu a Jovem Guarda. Essa é a verdade. Mas depois que o programa terminou, não é, em 68, quer dizer, alguns seguiram na carreira com músicas românticas, né? Outros foram para uma parte mais sertaneja, vamos dizer assim, tipo Sérgio Reis, não é? E, enfim, quer dizer, aí eles foram se acomodando em Alguns seguiram com outras. rock, como o próprio Erasmo seguiu com rock. O Eduardo Araújo Erasmo, fez uma Eduardo mistura, Araújo, ele dizia que ele fazia um rock rural, isso. que ele fazia. Então, alguns foram, os Incríveis continuaram, os Incríveis depois viraram o Casa das Máquinas, né? O Netinho acabou indo para o Casa das Máquinas, fundou, né? Então, assim, você tinha tudo isso, né, acontecendo. Agora, o engraçado é que quando veio toda a década de 70, foi que ficou muito marcante isso da alienação da Jovem Guarda, de se falar da alienação da Jovem Guarda. Ao ponto de, no dia que eu estou lançando esse livro aqui, né, o Embalo da Jovem Guarda, que foi lançado em 99, eu recebi uma ligação de uma jornalista do interior de São Paulo. Ela me ligou, conversamos e tal, ela disse, Ricardo, eu fui assistir um show dos Incríveis aqui na minha cidade, maravilhoso, isso aqui. Eu queria saber de você uma coisa. Isso foi dito por ela. Na minha faculdade, fiz comunicação, uma das aulas era o professor falando sobre como falar mal ou tirar a validade da Jovem Guarda. Ela, por que isso? Eu falei, cara, eu acho assim meio incongruente. Por quê? Porque eles não cantavam música de protesto, mas todos eles eram, pelo menos todos do Rio de Janeiro, eram do subúrbio, eram garotos pobres, que o sonho deles era ganhar dinheiro e comprar uma casa para a mãe. Isso está errado? Eles queriam um carrão? Claro, é o sonho de qualquer garoto. Até hoje, quem se forma quer ganhar um carro, não importa de que classe social seja. Então, eles eram muito atacados por se alienar, e poucas pessoas sabem que eles tiveram música censurada. Demétrios era um compositor e teve músicas censuradas. Eles tinham censores no programa olhando. Muitas músicas tinham mensagens subliminares. Perfeito. Que era a maneira de você driblar a censura. O fato da Vanderleia chegar com uma saia
lá em cima, tinha sensor que mandava baixar a saia. O Erasmo com o cós baixo, aquelas calças apertadas, ou com as gírias, ou com tudo, eles recebiam repreensão, porque era uma má influência para a juventude. A guitarra elétrica era uma má influência dentro da música brasileira. Que só podia, né? Bossa nova, só pode ter violão, não pode ter isso. O divertido, não me lembro se eu botei a foto no livro, mas eu cito. O primeiro congresso, o primeiro festival de Bossa Nova que aconteceu final da década de 50, começo de 60, o Baden-Powell está com uma guitarra elétrica. Ou está com um violão cheio de captador. É o maior violinista do Brasil. O violonista está com uma Baden-Powell. guitarra. E depois você tem todo mundo que era da Bossa Nova, do samba e tudo, gravando com contrabaixo, com guitarra. E você tem Elis Regina gravando um LP todo com músicas de Roberto Erasmo. Acho que todos os movimentos tiveram o seu valor e, enfim, e críticas sempre ocorrem, mas não se pode de forma alguma tirar essa importância, influência deles na música brasileira e na moda. E também, quer dizer, na criatividade. Eu vou parafrasear o Lulu Santos, que está aí no documentário. Ele falou uma coisa, que ele fala exatamente isso. Eles foram atacados, agora. Um grupo de músicos que conseguiu cativar e prender a atenção e o coração das pessoas. No caso, agora ele falou por mais de 40 anos, agora eu vou dizer por mais de 60 anos. Né, que ele fala, eles mereciam todos, individual e coletivamente, estátuas públicas de agradecimento, porque eles conseguiram, por 60 anos, cativar toda uma geração. E mais de uma geração, várias gerações. Né? Então, assim, eles têm uma importância muito grande exatamente com isso, porque eles cantavam uma coisa, o Tony Campelo falava isso, a gente cantava amor. Claro que tinha safadeza, mas era com muito amor. Não foi bem esse termo que ele usou, mas ele falou isso, né? A gente cantava amor, claro. Cantava amor, cantava sobre carros, sobre calhambeque, sobre aventuras, sobre viagens. Tudo. Se vocês pudessem fazer uma entrevista com o Roberto, com a Vanderlei, que o Jackson tem foto, que está aparecendo aqui atrás. Podemos fazer. Podemos fazer, Vamos né? convidá-los para cá. Que pergunta vocês fariam para eles? Não pode ser de fã, não precisa de ser especialista, não. Eu perguntaria se eles fariam algo diferente. Se eles se arrependem de alguma coisa. E eu acho que, na verdade, quer dizer, minha opinião, eles são heróis, não é? De ter realizado o que realizaram, e eram pessoas simples, não é? E que conseguiram crescer por mérito. Minha pergunta seria mais simples que a sua. Seria só. Conseguiu fazer o que você queria? Boa pergunta também. E um bordão? O que vocês acham icônicos dessa época? Vocês usam ainda ou não? Eu uso um até hoje. Legal, eu uso muito. Legal. Exatamente. O que mais? Bruto? Acho que não uso. Bruto não. Tremendão. Eu falo até hoje bicho. Não tem bicho. Bicho tem muita gente que fala. Bicho. Direto. É verdade, tá? E agora eu quero saber de vocês uma música que marcou pra vocês. Essa música me remete à Jovem Guarda. Olha só, eu conheço todos os artistas que eu escrevi aqui. Alguns já faleceram, eu conheço todos. Você vai me pedir para dizer a música de um deles?
Só. Complicado, né? Então, um artista, então. Me fala um Não, artista. é pior ainda. Eu vou falar a música. Eu vou falar uma música que fala de todos. Festa de Arromba. Festa de arromba. Festa de Arromba é muito boa. Eu falo aí falo de muitos deles. Sim, tudo. E falando dele, aí, Festa de Arromba aí. Ó. Ai, que Erasmo. Para mim são as músicas do Roberto Carlos, que são cantadas até hoje e que emocionam até hoje, músicas de mais de 60 anos. Ele virou Então, o rei, né? ele virou rei, então ele tem muito mérito. São essas músicas românticas que a gente escuta até hoje do Roberto Carlos. Eu acho que tem muito valor e emocionam diversas gerações. Sim, A minha mãe adorava as músicas do Roberto Carlos, né? Minha mãe que teria 95 anos, não é? E então isso tem muito valor. Não, o Roberto Carlos, ele tem uma música para cada momento da vida Da da vida gente. dele. Você chega na vida da gente. É. A gente chega naquele dia e diz, tem uma música do Roberto que está cantando exatamente Exatamente. aquilo que você está Você tá sentindo, vivendo. porque ele já viveu aquilo também. Um amor O Robe- perdido. o Roberto só canta o que ele sente. Por isso que na época que eu estava lançando o livro, eu não fui atrás. Todo mundo deu entrevista para o livro. E eu não fui atrás do Roberto. Poderia, porque a Vanderlei falou, eu posso conseguir. Eu falei, não, por quê? Ele estava num momento muito difícil com a saúde da esposa dele. Eu falei, que eu vou... Ali não existe, eu coloco no livro, não existe o artista Roberto Carlos. Ali existe o cidadão Roberto Carlos Braga. E eu tenho que respeitar. Sem dúvida. Tanto que depois ele falou comigo para o DVD. Mas na época eu falei, não vou. Uma opção de não tentar incomodar, porque não existia o artista. Ele estava preocupado com... E a imprensa não respeitava isso. E mais do que cantor, quer dizer, ele e o Erasmo, eles eram os compositores também. Exatamente. Não é? Eles alimentavam não Exato. só... Eles eram o Lenny McCartney do Brasil, porque como Lenny McCartney alimentaram um monte de artistas, eles alimentavam um monte de artistas. Eram compositores e cantores. Músicas que eles não gravavam, eles faziam música especialmente para os outros. artistas. Exatamente. Né? Tá? E o Roberto, e eles também foram até para o cinema, né? Sim. Tem os filmes aí, os filmes da época em que eles eram os protagonistas. E depois outros artistas, os Incríveis tiveram o filme deles, teve filmes, o Renato Aragão fez filme reunindo um monte de gente do Iê, É verdade. Todo mundo teve, porque era a maneira que se tinha de chegar às massas. Hoje você tem internet. Né? Hoje em dia é fácil. O cinema, a rádio e os discos, hoje em dia são o Spotify e o YouTube. É fácil acesso de localização. A mudança total. Então, naquela época, vocês assistiam em família, né? Vocês eram pequenos, né? Eu era menor que ele. Eu era bem menor que ele. Então, eu sou de 56, né? Então em 65 eu tinha 8, 9 anos, mas a gente assistia em família. Eu não morava em São Paulo, morava em Sorocaba, mas a gente tinha as imagens da Record, mas eu vinha muito com meus pais para São Paulo aos finais de semana, tá? E muitas vezes a gente passava em frente à Rua da Consolação, onde tinha o teatro na Record. E era uma coisa impressionante, o pessoal ficava na porta e gritando, interrompendo o trânsito. Não, pense nisso, assim, não passava assim, há 60 anos atrás, né? Então, foi assim, muito Tanto que o aniversário de um ano do programa não pôde ser no Teatro da Record. Foi num cinema, porque tinha 3.000 pessoas lá dentro e tinha 3.000 pessoas lá de fora. Teve que ser no teatro, onde estava Jorge Ben, Jair Rodrigues, Elis Regina. Pessoas de pouco peso, né, pessoal? As pessoas que estavam lá e que depois foram para outros movimentos musicais e criticaram a Jovem Guarda, mas estavam lá porque era uma celebração. Né? Era uma celebração. E tem muitas cenas desse aniversário, são muitas das cenas que se passa muito nos documentários de televisão e tudo, que tem umas coisas assim, é uma brasa, não sei o quê, é no teatro, é no cinema, é a cena do cinema.
e outras coisas que tem os artistas, já foi num programa especial da Record, porque não existe... Acho que um ou outro colecionador tem alguma fita com o programa original. A maioria do que se tem são dos outros programas da Record, porque infelizmente as fitas do Jovem Guarda todas se perderam. Se perderam, né? Também tivemos um Puxa, é uma pena, né? Além de que muitas eram enviadas, né? O videotape era enviado, teoricamente você pensa, estou mandando o videotape vai voltar. Muitas vezes a televisão que recebia lá, que não tinha dinheiro, pô, tenho uma fita de videotape, já passou já, grava em cima. Passa por cima. Passa por cima. Então muitos programas se perderam. Muitos programas se perderam, praticamente todos os programas se perderam. É muito difícil, tem alguns que são só imagem, Não tem o áudio. não tem som. É isso, né? Hoje em dia, se a gente quiser procurar alguma coisa, a gente vai no Google, vai no YouTube e acho que consegue achar alguma coisinha. Você consegue bastante coisa. Vocês querem comentar alguma curiosidade? Pessoal, na época, para pesquisar alguma coisa, era tudo muito difícil. Era nos tá? livros, nos Você almanacs. tinha que ir na biblioteca e passar horas e horas pesquisando Vamos botar o passo? para achar alguma Vamos coisa. no passo a passo. Você chegava na biblioteca, ia lá no Carbex, pegar as Isso, fichas, a levar para a ficha. biblioteca. Eu quero esse livro aqui. esse. Ela ia pegar para você. Exatamente. Ela trazia para você. Exato. Para escrever esse livro aqui na Biblioteca Nacional, ia lá, pedia, e teve uma série de revistas. Depois eu descobri que um amigo meu tinha. Na biblioteca tinha e estava com um fungo muito perigoso. Aí o cara falou, ó, o ano de 66 eu não posso baixar para você. Mas por quê? Não, porque tem esse fungo. Eu falei, olha só, eu sou biólogo, eu me garanto isso aqui. Eu assinei um termo que eu me responsabilizava de manusear, mas teve alguns exemplares que não podia nem vir, por causa do fungo que tinha. Depois que eu lancei o livro, meu amigo, eu tinha as revistas, falei, obrigado. Ele tinha a coleção completa, né, era da revista do rádio. Ele tinha completo. Então era tudo mais difícil. Hoje, olha, você põe no Google, é tudo muito, muito simples. Tá? Eu queria que o Ricardo comentasse um pouco também o sucesso, principalmente do Roberto, fora do Brasil. Sim, Ele não foi o primeiro artista de Jovem Guarda a gravar para fora do Brasil. Tiveram outros que gravavam em espanhol e tudo, mas o Roberto, ele percebeu que assim, ele estava numa gravadora, que era uma gravadora multinacional, né? Ele começou na Columbia, que virou a CBS. Então, a CBS americana começou também a querer. Então, ele tinha um disco lançado em inglês, ele tinha disco lançado na Argentina, disco em espanhol, e tinha discos para o mercado italiano. Sim. Inclusive foi onde ele fez mais sucesso. Tem vários discos do Roberto italiano, vários, né? Muito, inclusive com versões muito bonitas. Então, ele começou porque assim, qual era a ideia também da gravadora? Já que temos um Julio Iglesias, vamos ter também um Roberto Carlos. Por que não? Um Roberto Carlos. É isso mesmo. Né? Então, ele gravou em inglês, tem discos em inglês, tem disco em espanhol, tem disco em italiano. Né? E fez um relativo, principalmente na Itália, tanto que ele foi para o Festival de Sanremo, que ele ganhou. O primeiro ele perdeu, ele não perdeu, ele ficou em segundo ou terceiro, mas o segundo festival ele ganhou. E aí? Com o Sérgio Endrigo. A música do Sérgio Endrigo. Canzone per te. Foi um sucesso danado. Você pode escutar, viu? Aproveita. É só pôr no Google, está muito fácil. Hoje em dia tem até playlist pronta. É muito fácil. Entra no Spotify, tem playlist. Spotify escolhe, é muito tudo. Simples. Tá? E é legal você buscar os conjuntos que começaram a Jovem Guarda. Você entra lá, pesquisar The Rebels, Youngsters, o Renato e os Blue Caps, esses grupos Jet Blacks, tem todos os discos que estão no Spotify, então é muito legal você ver como é que era o esquema. Eram grupos que faziam aquele rock instrumental, estilo The Ventures, The Shadows, que não era a praia dos Beatles, até que os Beatles vieram, aí mudou tudo, aí os grupos começaram a mudar também. Os The Clevers, que viraram os Incríveis, eles eram na praia dos Shadows e tudo, quando veio os Beatles, viraram os Incríveis. Com as roupas do Beatles, já tocando mais um rock and roll, quando foram na Inglaterra comprar as guitarras iguais, o baixo. Então,
Até nisso, o Roberto Carlos tem uma guitarra Rickenbacker igual a do George Harrison. Só não é exatamente igual, aí entra o Ricardo Pugliari, que pesquisa instrumentos de Beatles. A do Roberto era fabricada na Inglaterra. Ela tem uma diferença em relação à fabricada nos Estados Unidos. É só a aberturinha ali, que nem o violão que tem uma abertura, era a única diferente. Então, assim, até nisso eles influenciaram os instrumentos que os artistas no Brasil compravam para soar igual. Né? E aí vieram os tais de mutantes também, que levaram a coisa para o outro lado dos Beatles. Né? São os Beatles quando começaram a cantar acordes menores. Aí deixa de ser aquelas músicas mais para cima, passam a ser as músicas mais para baixo em termos musicais. E aí os mutantes vieram usando toda a magia dos Beatles dentro do estúdio. E a Jovem Guarda era a magia dos Beatles ao vivo. E os Mutantes, por exemplo, aquela música do festival, o Domingo no Parque, eles estavam acompanhando o Gilberto Gil. Sim. E já com guitarra, etc. E o divertido é que ali tem 3 mutantes só, ainda não tinha o baterista Dinho, mas tocando uma viola estava o Liminha, que depois vai ser sim, o Liminha. O baixista dos mutantes. Mas ali ele estava só acompanhando. O Liminha naquela época era dos baobás. Mas isso tem as imagens do Festival da Record. Tem. A Rita Lee super jovem. Ele vai cantando Domingo no Parque. E o Roberto, o Caetano, quando ele foi defender Alegria, Alegria, sim, ele queria o RC, na época era o RC5 ou RC7, não me lembro, não, acho que é RC4 ainda. Ele queria o conjunto do Roberto, que não estava disponível. Sim, sim. Aí foram os Beach Boys, mas ele queria o conjunto do Roberto para gravar Alegria, Alegria com ele. Tamanha era a força que o rock estava passando para eles. Sem dúvida. Para a gente encerrar, eu passo rápido, né? Mas rápido. passa muita coisa boa. Tem tanta história. Pode ter a plateia fazendo Puxa vida. Vamos lá, produção, de novo. Tem algum artista, algum estilo musical que vocês acham que chega perto do que foi a Jovem Guarda na década? Tipo assim, vocês comentaram lá no comecinho que vocês passavam ali na Rua da Consolação, no teatro. Tinha uma multidão dentro do teatro e uma multidão também querendo assistir. Vocês acham que tem algum artista ou algum estilo musical que chegue próximo a isso hoje em dia? Rapaz, você tem muito assim, hoje em dia são muitos festivais, você não tem mais, até não tem mais os shows como era antigamente. Você tem até teatros, tem o pessoal no teatro e tudo, mas você tem, na verdade, os festivais, você tem... Que engloba tudo. Que engloba tudo e ali está todo mundo atrás dos artistas. Isso acontece. Você tem palcos lotados, todo mundo vai. Agora já não é mais dentro de um teatro, agora está sendo ao ar livre. Então é uma coisa que quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Você tem shows em teatros muito bem produzidos, muito legais, mas, assim, para atrair a multidão, você tem grandes shows em grandes casas, né? Mas de ter gente do lado de fora de um... Aqui, no caso aqui, não lembro se ainda existe, mas tinha um Tom Brasil aqui, não sei se ainda tem. Não, fechou. Não sei que não é, já fechou. Mas fechou. É porque o DVD foi gravado lá. Desculpa. Desculpa. O Brasil já mudou o nome. Não, tudo bem, mudou o nome, mas tipo assim, você não tem uma multidão do lado de fora querendo entrar para assistir. Como lá no Rio, no Vivo Rio ou no outro. Não tem. Né? Querendo entrar. Mas você tem um festival, um monte de gente indo. Né? Essa é a diferença. Até porque não dá para fazer um festival dentro de uma casa dessa, levar o dia inteiro fazendo festival. Você tem o Rock em Rio, que não é só rock, né? Desde o primeiro nunca foi. As pessoas não entendem que desde o primeiro não era rock. Já não era. O Woodstock não foi um festival de rock. Pois é. Monterrey Pop não foi um festival de rock. As pessoas não entendem isso, cara. Aqui em São Paulo tem o The Town agora. The Town. Agora é The Town. The E tem outro que Lollapalooza. vem também. Lollapalooza. Entendeu? Agora para trazer grandes públicos são esses grandes festivais. Onde tinha um grande festival, era o programa Jovem Guarda, que se apresentavam 5, 6, 7 artistas num programa de 1 hora e pouquinho. Cada um podia cantar 1 a 2 músicas. Tony Campelo me contou uma história muito engraçada. Então compartilhe conosco. Não podia cantar, ainda mais ele,
que era, ele se recusava, ele falou, eu me recusava a usar o penteado vaca lambida, mas acabei tendo que fazer. Fiz o vaca lambida para poder me apresentar, tinha que ser o cabelinho de Beatles. E não podia cantar. E aí era o Carlos Manga que chegou com ele, uma música. Carlos Manga, um grande diretor. Virou para ele, uma música. Ele, tá bom. Chegou. Foi o Jet Black, ele. O Pupurri. Pupurri. Quatro. E daí vai emendando uma na outra. Ele tá cantando. Não tem como, emenda. Aí quando o Manga já tá todo feliz, ele e vai outro. O Manga, até quando chegou na quarta, ele sai, corta, tira esse cara daqui. Retirem Mandou ele. 4. Pessoal, e era ao vivo. Ao vivo. Então, era ali, tá? Existia um artista que era proibido de se apresentar ao vivo. 2 eram proibidos de se apresentarem ao vivo, não podia, só se o programa fosse gravado. Costinha e Dercy Gonçalves. Palavrão, Era proibido, tá? era proibido, porque só tinha Falava palavrão. muito Era palavrão. ao vivo. Era ao vivo. Falava muito palavrão. Já assisti show da Dercy Gonçalves. Impressionante. Tá. Bom, Costinha era terrível também. Hoje em dia, quem quiser ver Costinha sem censura, no YouTube tem. Fica a dica aí para procurar. Bom, quero agradecer ao Jax, muito obrigado, viu, Jax, por compartilhar essas histórias. Uma satisfação. Ricardo, obrigado você também, muito Sempre obrigado. uma satisfação, super. E para você que está aí em casa ou nos ouvindo aí pelo seu aplicativo de áudio preferido, se quiser acompanhar essa e outras histórias, é só seguir o nosso canal no YouTube ou no Instagram. Tem várias outras coisas que vai acontecer por aí. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Fui! Tchau, pessoal.